é: depois da frustração, alcançamos novas experiências. E o texto escolhido para que pudéssemos basear esse tema é em João, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 11. Encontra o tema que ora acabamos de falar. Diz assim o verso 1: Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estava juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhes eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podia tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Somente até aqui. Meus amados e queridos irmãos, nós estamos diante de um tema muito importante. Depois da frustração, alcançamos novas experiências. Nós vemos o significado da palavra frustração. É parecida com a palavra decepção. São palavras parecidas, porém, os seus significados práticos são um pouco diferentes. Quando a pessoa decepciona, é porque depositou a sua confiança em alguém, em outrem, e as suas expectativas não foram alcançadas. E aí ele diz: me decepcionei com alguém, me decepcionei com essa ou com aquela pessoa. Mas, em se tratando de frustração, é algo que diz respeito à pessoa própria. É quando a pessoa coloca todos os seus esforços para alcançar algo, não alcançando. A pessoa, então, passa a frustrar-se consigo mesmo por não atingir aquilo que desejava alcançar. Nós estamos diante de um texto bíblico em que os apóstolos, os discípulos de Jesus, aqui tendo como apóstolo Pedro, o discípulo chamado Pedro, como mentor, aquele que tomou a atitude, aquele que tomou a decisão de fazer esta ação, sair para o mar para pescar. O Senhor Jesus já tinha aparecido 3 vezes antes deste episódio. Ele apareceu depois que ressuscitou, primeiramente a Maria Madalena.
ali ainda no jardim, onde ele tinha sido sepultado. Mas segunda vez ele apareceu aos 10, porque Tomé, chamado Dídimo, não estava presente naquela ocasião. E este, ao saber, começou a dizer que não acreditava que Jesus tinha aparecido. Foi necessário uma segunda vez ele aparecer, e agora, desta feita, estava com eles também Tomé. Os 11 estavam ali. E nós conhecemos bem a história, não queremos deter aqui, mas nesta feita, como diz o verso de número 20, capítulo 21, verso 1, depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estava juntos 7 discípulos, Pedro e mais 6. E eles estavam ali parados, eles estavam ali, quem sabe, vivendo uma ociosidade, querendo fazer alguma coisa, mas não tinha nada que fazer. E de repente, Simão, Pedro, toma a atitude de dizer: vou pescar. E todos os outros que ali estavam disseram também: vamos contigo. E saíram e logo entraram nos barcos para pescar. A primeira particularidade que encontramos nesse texto é que Simão Pedro estava no lugar errado, na hora errada, fazendo a coisa errada. Ele havia sido chamado lá no capítulo 5 de Lucas, e o versículo 5 a seguir, o Senhor Jesus, ao chamar Pedro, ele chama também em uma pesca maravilhosa. E no final daquele episódio, o Senhor Jesus disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, a primeira coisa que nós aprendemos nesse texto é que Deus não muda a nossa personalidade quando Ele nos chama, apenas redireciona para aquilo que Ele quer. Ele muda as motivações, Ele muda as ocupações, mas a personalidade não. Pedro continua ainda pescador, porém agora de homens e não mais de peixes. E ele então quer voltar novamente à sua antiga profissão, o seu antigo ofício, e ele volta. Jesus permite que ele faz isso, porque nós temos em Cristo livre-arbítrio para tomar as decisões. E ele toma a decisão de voltar ao mar, de utilizar novamente da sua velha profissão, da sua experiência como pescador, e foram para o mar. Mas a Bíblia diz claramente que, sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o conheceram. Nós vemos que eles labutaram, eles batalharam uma noite inteira em busca de um objetivo: pegar peixes, conseguir pegar alguma coisa, pois eles tinham prazer naquilo, foram treinados, as suas vidas limitavam a esse tipo de função. Apesar da experiência de Pedro, de ser um exímio pescador, de ser uma pessoa que conhecia de mar, conhecia de redes, conhecia de barcos, mas parece que algo nesta noite não estava dando certo. Eles iam para um lado,
eles iam para o outro, eles iam para frente, eles voltavam atrás e nada dava certo. Parece que havia uma combinação. Quando eles iam para a direita, os peixes iam para a esquerda. Quando eles iam para a esquerda, os peixes passavam para a direita, porque havia um propósito nisso tudo. Quantas vezes nós tentamos de todas as formas alcançar os nossos objetivos? Nós empreendemos, fazemos planos, projetos e pensamos, agora vai dar certo, agora vamos alcançar. Mas às vezes Deus não quer que seja daquela forma. E aí nos frustramos, nos decepcionamos com as pessoas e nos frustramos conosco mesmo. Mas é neste momento que Jesus aparece. Passou-se toda a noite, mas pela manhã, Jesus aparece na praia e se dirige até os seus discípulos. Mas ele se dirige de uma forma tão carinhosa. Ele disse: filhos, tendes alguma coisa para comer? Porque eles labutaram, eles trabalharam a noite inteira, estavam exaustos, eles estavam cansados, eles estavam famintos, eles estavam frustrados consigo mesmo por não ter apanhado nem um pequeno peixe. E aí Jesus chega, se apresenta e pergunta: filhos, mostrando cuidado. Essa expressão filhos é uma expressão de carinho que expressa também cuidado pelas pessoas. E ali eles falaram: nada temos. Não temos nada. Nada apanhamos, louvado seja Deus. Então, nesta noite, nós queremos te dizer que se as coisas até agora não funcionou, se você já está achando que não vai ter mais saída, se você está achando que não vai mais dar certo, que você não vai alcançar o seu objetivo, eu tenho um conselho nesta noite para você. Talvez você diga: o que fazer diante de tal situação? Parar e esperar o comando do Senhor. Foi isso que eles fizeram. Quando eles trabalharam a noite inteira e nada apanharam, diz o texto que de manhã o Senhor Jesus se apresentou na praia, mas eles não conheceram. Muitas das vezes a nossa luta está tão grande, a batalha está travada de tal maneira que Deus está pertinho, que está à nossa frente, dizendo: dá mais um passo. A vitória está a um passo. Mas nós não entendemos, não conhecemos, não vemos que Deus está no negócio. Mas a palavra de Deus é clara. Quando ela diz no livro dos Salmos, de número 30, e o verso de número 5, a última parte: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É no romper da manhã, é na manhã espiritual. Noite fala de trevas, fala de dificuldades, fala de obstáculos, de barreiras, mas manhã fala de esperança, manhã fala de um novo dia, do raiar de um novo dia. E é de manhã que vem a alegria, louvado seja Deus. O Senhor Jesus, então, ele dá o comando, e ele disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. O apóstolo Pedro já tinha experiência, porque no capítulo 5 e o versículo 5 de Lucas, quando Jesus se aproxima de Pedro, e este estava lavando as redes com seu irmão André, a Bíblia diz que Jesus chega, entra no barco, pede o barco emprestado de Pedro, entra no barco e começa a ministrar a palavra. Pede para Pedro afastar um pouco o barco da terra
e ministra a poderosa palavra. E depois de pregar a palavra, a Bíblia diz que Jesus chega para Simão Pedro e diz: fazei ao mar alto e lançai as redes. Pedro, já frustrado de ter trabalhado a noite inteira e nada apanhado, ele disse: Senhor, trabalhamos a noite inteira. Ele já tinha experiência, já tinha vivido isso lá no passado. Trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Mas porque tu mandas, sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, nesta noite, a palavra de Deus está falando com você. A palavra de Deus está dizendo: olha, não pare. A palavra de Deus está dizendo: não desespere. Crê somente. Se posicione e ouça o comando. Ouça a voz do Senhor que está falando contigo nesta noite. Lançai as redes. Lançai a sua fé e algo vai acontecer. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias de dificuldade de todas as áreas. Pessoas decepcionadas, pessoas frustradas, investiram os seus recursos, investiram os seus esforços e viu dar em nada devido à atual conjuntura que está acontecendo neste mundo. Mas o Senhor Jesus tem uma palavra de esperança nesta noite. Ele está dizendo: ainda não acabou. Ele está dizendo: olha, a vitória está chegando. A vitória está a um passo, louvado seja Deus. Lançai as redes, lançai a fé, porque vai acontecer o milagre, louvado seja Deus. O apóstolo Pedro, daquela feita, na pesca maravilhosa, ele lançou as redes. E a Bíblia diz que, quando eles puxaram, as redes estavam tão cheias que estava se partindo. E quando eles tentaram puxar, não conseguiram, fizeram sinal para os barcos que estavam próximo para que viessem ajudar. Eu quero dizer que as maravilhas que Deus faz são tão grandes, tão poderosas, que quando você recebe a bênção, recebe para também compartilhar com aqueles que estão à sua volta. Por isso, quando receber a bênção do Senhor, quando entrar na vitória, não esqueça de chamar, não esqueça de compartilhar, não esqueça de chamar os seus amigos, vizinhos e que estão à sua volta para também participar da bênção do Senhor, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que o barco quase ia a pique na pesca maravilhosa. Agora eu pergunto, por que na pesca maravilhosa as redes se partiam, quase ia se partindo, o barco quase ia a pique, quase ia afundando, e nesta pesca isso não aconteceu? Eu quero explicar uma coisa. Maravilha é o divino intervindo no natural. É o sobrenatural agindo no natural. Então as pessoas precisam ver a ação de Deus naquilo que é natural. O milagre já é um pouco diferente. É o espiritual agindo também no espiritual. Só quem pode ver milagre é quem crer no milagre. Só quem pode participar do milagre é quem está envolvido com a fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui nós vemos nesse texto que ora estamos expondo que as redes, apesar de estar tão cheias, com tantos peixes grandes, porque era 153 peixes grandes. Imagine o tamanho dessa rede. Imagine o tamanho desta rede. Peixes grandes, não contaram os peixes pequenos, só foram grandes. Apesar da quantidade, do tamanho dos peixes, as redes não se partiam.
Porque o milagre de Deus, irmãos, quando ele faz o milagre, é perfeito. Não estraga nada, não desperdiça nada, nada se perde. Louvado seja Deus. Quando ele opera o milagre, tem um controle total da situação. Louvado seja o nome do Senhor. A rede, aqui, tipifica, simboliza a sua fé. Se a sua fé é grande, vai alcançar grandes vitórias. Se a tua fé é pequena, pequenas vitórias. Por isso, nesta noite, nós te pedimos, alarga as tuas redes. Alarga, dê vazão à sua fé. Ouse na fé. Acredite, lance os desafios e esforça-te pela fé para alcançá-los em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. O verso de número 7, ou melhor, o 6. E ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, está falando de João, o escritor deste evangelho, o discípulo que Jesus amava. Não é que ele mais amava, é que há um destaque para João. A Bíblia diz que João, ele se aproximava tanto do Senhor Jesus, que ele recostava a sua cabeça no peito do mestre. Era íntimo, porque ele se aproximava. E quem mais se aproxima de Jesus, quem mais se aproxima de Deus, mais de Deus terá. É algo óbvio, é algo claro, que não dá para se discutir. Se a pessoa está distante, pouco ele terá. Se a pessoa mais aproximar, mais ele terá da parte de Deus. E João era esse discípulo que Jesus amava, pelo carinho, pela dedicação, pela prontidão que esse discípulo dispensava ao mestre. E quando João disse, é o Senhor. E por que ele soube que era o Senhor? Após o milagre. Quando o milagre aconteceu, quando eles trabalharam a noite inteira e nada aconteceu, irmãos, e de repente só em lançar as redes sobre o comando, sobre a voz, sobre a orientação do Senhor e puxar as redes cheias de peixe, eles não tiveram mais dúvidas. Ele exclamou dizendo, é o Senhor. E quando Pedro ouviu que era o Senhor, já foi tratando de vestir a sua túnica e lançar ao mar. Agora não mais para afastar do Senhor, mas para correr ao encontro de Jesus. Na pesca maravilhosa, depois que Jesus operou o milagre, ele, tomado de assombro, de temor, de medo, ele diz, afasta-te de mim, Senhor, que sou homem pecador. Ora, irmãos, pedir para Deus afastar de nós é a maior tolice. Pedir para o Senhor Jesus afastar de nós é uma, vamos dizer assim, é uma situação muito ruim, porque é Ele que nos dá tudo. É Ele que nos mantém, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos alimenta, é Ele que nos faz triunfar na vitória. Mas Pedro não tinha experiência no primeiro momento. Pedro não tinha nenhuma experiência, não conhecia o Senhor. E pediu para Jesus afastar. Afasta-te de mim, que sou pecador. Mas se Jesus veio buscar e salvar os pecadores, irmãos, nós temos que aproximar dele, não para justificar-nos as nossas ações, porque ninguém se justificará diante de Deus, somente através da pessoa de Jesus. Então, se eu não posso justificar diante de um Deus tão poderoso, tão grande, tão puro, só me resta uma coisa, lançar aos seus pés e confiar inteiramente na sua vontade para comigo. Jesus chega para Pedro, daquela feita, e diz assim, não temas. Oh, como é bom nós ouvirmos do Senhor, não temas. Quando nós estamos preocupados,
quando nós estamos ansiosos, quando nós estamos meio que perdidos diante dos nossos projetos, das nossas ações, atitudes, e ouvimos a voz de Deus falar conosco: não temas, porque eu sou contigo. Isso nos acalma, isso nos dá uma tranquilidade, isso nos dá uma sensação de paz, tranquilidade. Nós podemos descansar a partir de então. E foi isso que Jesus disse para Pedro: não temas, porque de agora em diante você será pescador de homens. Glória a Deus. Você terá o mesmo ofício de pescador. Só que agora você não vai pescar numa pesca natural, mas uma pesca espiritual. Você vai conduzir vidas ao reino de Deus. Você vai ser um pregador, um anunciador de boas novas. Você vai ganhar centenas, dezenas, milhares de pessoas para o reino de Deus. Como é maravilhoso, irmãos, temos um encontro com o Senhor e compreendermos o chamado dele na nossa vida, né? O apóstolo Pedro e os seus colegas, os outros discípulos, os 6 discípulos que estavam com ele, a princípio não compreenderam, não conheceram, não entenderam que era o Senhor que estava ali na praia. Quem sabe ainda era bem cedinho, ainda estava meio que escuro, estava na transição entre a noite e o início do dia, estava meio que escuro ainda, e eles não conheceram. Mas quando aconteceu o milagre da parte de Jesus para os seus discípulos, eles não tiveram dúvida. Muitas das vezes nós estamos em uma batalha, em uma situação, mas quando vemos o agir de Deus, o milagre acontecer, não podemos nos calar. Não devemos nos calar. Nós abrimos a nossa boca e exclamamos: louvado seja Deus. É Deus, foi somente Deus que agiu dessa forma. Somente o Senhor para fazer desta forma. Então é Deus, só o Senhor é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Caminhando para o final desta exposição. E os discípulos foram com o barco porque não estavam distante da terra, senão 200 côvados, cerca de 100 metros, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Enquanto eles labutaram, enquanto eles batalharam a noite inteira, o Senhor Jesus já havia providenciado. O Senhor Jesus já havia providenciado o peixe e o pão para eles jantarem. A Bíblia diz que quando eles chegaram em terra, olharam e viram um peixe assado sobre brasas e um pão para que eles ali ceiassem, para que eles ali pudessem participar da ceia. E como nós sabemos, a ceia, ela é uma ordenança do Senhor, ela é espiritual, ela tem um cunho espiritual. Então ali estava tudo no nível espiritual, mesmo acontecendo na terra, mesmo acontecendo no mar, o que estava acontecendo, mas tinha um sentido, um significado espiritual. Nós sabemos que na nossa vida, todas as coisas contribuem para o nosso bem. Tudo que fazemos, mesmo quando estamos perdidos, mesmo quando estamos sem rumo, sem direção, o Senhor, Ele vem ao nosso encontro, Ele vem em nossa direção, e não vem com cobrança, com julgamentos, mas Ele vem chamando de filhos, Ele vem chamando para ceiar com Ele, e nós com Ele e Ele conosco, como diz em Apocalipse,
no capítulo de número 3, versículo 19. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Muitas pessoas, irmãos, estão lançando juízo, estão mesmo a pessoa saindo, Jesus ainda pode alcançá-los e trazer de volta para o seu. Que pelo momento, a Bíblia diz que a ordem era esta: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Os discípulos, eles tinham que estar reunidos e tinham que estar esperando a promessa do Pai, o Espírito, o derramamento do Espírito Santo sobre eles. Mas, a princípio, Pedro não aguentou ficar parado, não aguentou ficar ocioso e disse: eu vou voltar à minha velha prática, eu vou voltar a pescar. Mas o Senhor não tinha mais isto para ele. O Senhor tinha agora uma nova perspectiva de vida. Tinha agora para Pedro a pregação do Evangelho, a salvação de almas através dele. Mas, já que ele foi para a pescaria, o Senhor Jesus decidiu encontrar com ele lá e operar um milagre. Operar esse grande milagre para que ele pudesse saber que o Senhor Jesus estava no controle de todas as coisas. Que nós possamos, que nós venhamos aprender com esse texto, de que em qualquer momento, em qualquer circunstância que nós encontrarmos, se voltarmos para o Senhor, Ele aí está pronto para nos receber e ceiar com Ele e Ele conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Então, depois da frustração, novas experiências acontecerão conosco. Foi assim com Pedro, foi assim com os 6 discípulos que estavam com ele. Pois aqui, se nós contarmos, nós vamos ver 7 dos discípulos do Senhor. Tinha Simão, Pedro, tinha Tomé, louvado seja Deus, tinha Natanael, tinha os 2 filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Mas eles tiveram uma experiência gloriosa. Eles tiveram uma experiência maravilhosa. Eles experimentaram o grande milagre do Senhor nas suas vidas. E tudo isto depois de uma noite de frustração. Depois de uma noite de decepção. Um esperava pelo outro. Um tentava ajudar o outro e ver se alguém apanhava alguma coisa e ninguém apanharam nada. Diz a palavra de Deus no verso de número 3. E naquela noite nada apanharam. Então, se esta frustração que você está vivendo, se essa decepção que você está passando, você não sair da posição, se você parar, escutar e ver o comando da voz do Senhor para a sua vida, você vai triunfar pela vitória. Só para finalizar, a Bíblia conta de um homem, no capítulo 5 de João, que ele, há 38 anos, ele era paralítico. E ele era colocado, levado pelas pessoas, quem sabe por um parente, até o tanque chamado Betesda. Porque ali, de quando em quando, descia um anjo e agitava as águas. E o primeiro que ali entrasse era curado de qualquer enfermidade, diz o texto sagrado. E aquele homem era levado, quem sabe pela manhã, e recolhido no final do dia. E era deixado ali na beira do tanque. Mas porque ele era paralítico, não podia andar, até um cego conseguia passá-lo e entrar nas águas quando essas eram agitadas. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, vendo o sofrimento dele e sabendo que
tanto tempo ele estava naquela situação, ele dirige-se até aquele homem e faz-lhe a seguinte pergunta: queres ficar são? E ele, decepcionado, diz: não há homem nenhum. Eu tenho esperado por alguém me ajudar, mas ninguém me ajuda. Não há homem nenhum que me meta ou que me coloque no tanque quando as águas são agitadas. E aí ele também fala da sua frustração. Ele diz: quando eu vou me arrastando, quando eu vou me esforçando, quando eu vou tentando chegar até as águas, outro passa à minha frente e entra primeiro e recebe o milagre. Então, aquele homem estava numa situação que ele não tinha mais nenhuma expectativa. Ele estava diante do Senhor Jesus sem saber que era o Senhor. Ele estava diante do Senhor sem saber que estava diante do Todo-Poderoso, daquele que opera, que operou, que opera e que irá sempre operar milagres. Ele não sabia, por isso que ele respondeu daquela forma, negativamente. Ao invés dele dizer sim, ao invés de dizer eu quero, ele disse não tem homem nenhum. E quando eu vou, eu não consigo chegar, porque outro passa à minha frente. Mas Jesus não estava procurando isso, irmãos. Jesus não estava procurando o histórico daquele homem. Quando Jesus chega na nossa vida, ele não quer saber da nossa vida pregressa, do que fizemos ou deixamos de fazer no passado. Agora é tudo novo. A Bíblia diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Louvado seja Deus. Jesus não estava querendo saber as frustrações, as decepções daquele homem, mas estava oferecendo a solução para o seu problema. Ele disse: levanta, toma a tua cama e vá para a tua casa. Ele disse: olha, você vai levar a cama como testemunho de que você agora está curado, de que você agora está liberto, louvado seja Deus, de que ninguém precisa mais te ajudar, porque você já alcançou o milagre que você precisava. Louvado. Jesus faz isso, irmãos. Ele nos liberta, tira as nossas frustrações, as nossas decepções e nos dá novas experiências. Aquele homem saiu radiante, com a cama sobre as suas costas, caminhando e dizendo para todos: agora eu alcancei o meu milagre. Agora eu alcancei a minha vitória. Louvado seja Deus. Que nós possamos permanecer, irmãos, buscando sempre o milagre de Deus. Novas experiências. Porque cada dia nós temos uma nova experiência com Cristo. Ainda que não vemos a olho nu, ainda que não seja palpável, mas nós temos vivido milagre dia após dia. Dia após dia nós temos vivido milagres. Milagres estes incontáveis. E é por isso que devemos todos os dias agradecermos a Deus, louvarmos ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito e ainda fará ao nosso favor. Que Deus abençoe e que você possa ser alcançado por esta palavra nesta noite.